Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de legislação de trânsito. Estamos estudando o Código de Trânsito Brasileiro e agora chegou a hora de nós estudarmos o artigo 22, né? O artigo 22 é aquele que traz as competências dos órgãos executivos de trânsito. Professor, órgãos executivos de trânsito, já ouvi isso com certeza, né? Nós já vimos, umas 3 aulas anteriores, nós estudamos o artigo 19. O artigo 19 tratava de quem? Tratava das competências do órgão executivo nacional de trânsito, que é o DENATRAN. Este aqui vai ser o órgão executivo de trânsito, ou seja, nós iremos estudar, tá, as competências dos DETRANs. É isso mesmo, as competências dos DETRANs estão previstas no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro. Muito importante, né? São atribuições, como o nome diz, executivas, que a gente vai estar estudando. Vem comigo, né? Professor, são quantas competências? Salvo engano, nós temos 16 competências, né? Vamos lá, artigo 22, olha só. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito. Primeira pergunta que eu faço para você. Professor, quais são os órgãos executivos de trânsito? Os órgãos executivos de trânsito nada mais é do que os DETRANs, né? Professor, DETRANs. Então, o DETRAN é apenas para os estados e para os municípios, né? No âmbito de sua circunscrição, ou seja, de circunscrição, ela será sempre o quê? Regional, sempre dos estados. Cada estado tem a sua jurisdição, a sua circunscrição do respectivo DETRAN, né? Falando em DETRAN, em órgão executivo, você tem que entender que nós temos 3 espécies de órgãos executivos. No âmbito nacional, o órgão executivo máximo, qual que é o nome? DENATRAN. Nós já estudamos o DENATRAN em uma aula específica, vimos competência por competência, tranquilo. Agora chegou a hora dos órgãos executivos de trânsito, que são os DETRANs, e nós temos também, já, ó, DETRAN, União Nacional, ok, bacana. As diretrizes maiores, os grandes sistemas estão lá no DENATRAN, RENASH, RENAINF, RENAVAN e assim por diante, não é isso? Agora, DETRAN. Professor, e no âmbito municipal? No âmbito municipal, nós vamos ter os órgãos e entidades executivos municipal de trânsito que estão previstos no órgão, no artigo 24 da lei, e nós chegaremos lá. Então, agora chegou a hora do DETRAN. Professor, quantas competências nós temos? 16 competências, salvo engano, né? 16 competências você tem que saber, né? Então, vem comigo. Primeira competência vai ser a competência comum a diversos órgãos aí pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, que é aquela de cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das suas respectivas atribuições. Então, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Bacana, né? Competência 2, muito importante, né? Vocês vão entender o seguinte, competência 2. Quem que é o órgão responsável pelo gerenciamento e execução da CNH, né? CNH é Carteira Nacional de Habilitação. Gente, tudo que envolver a CNH, você tem que automaticamente vincular a palavrinha DETRAN, né? Ou seja, lá no DETRAN, vem comigo, que você vai fazer o seguinte, realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação e aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar a licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, a famosa CNH, mediante delegação do órgão federal competente. Ou seja, é uma competência aí de realização, uma das grandes competências do DETRAN hoje em dia é realmente o gerenciamento desse produto, do licenciamento de aprendizagem, permissão para dirigir e a carteira nacional de habilitação. Bacana? Fechou. Cara, isso aqui você tem que saber. Falou habilitação, aprendizagem, reciclagem, suspensão, condutores, CNH, você tem que entender o quê? Que é do DETRAN. Professor, eu não entendi
mediante delegação do órgão federal competente. Mediante de delegação do órgão federal, ou seja, a competência do órgão federal. Pergunto, qual que é o órgão federal? É o Denatran. Então, o Denatran tem essa competência e ele delega para a execução dessa competência ao respectivo Detran de cada estado, né? Aí nós temos aí, né? Olha só o artigo 19, inciso 7º do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 19, ele trata das competências do Detran. Então, para o nosso estudo ficar completo, eu tenho que fazer essa ajuda à memória. Vamos fazer a leitura do artigo 19, inciso 7º do CTB. Expedir a permissão para dirigir a Carteira Nacional de Habilitação, expedir a CNH, é de qual competência, gente? Expedir a CNH é competência do Detran. Os certificados de registro e o licenciamento anual mediante delegação, ou seja, essa expedição é mediante o quê? A delegação é a mesma delegação que nós estamos falando no inciso 2. Olha, delegação a quem? Aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal. Somente os Detrans podem fazer isso. Então, o artigo 29, inciso 2, vem completar o artigo 19, inciso 7, que é da competência do Denatran. Então, o Denatran tem ela que vai expedir. Inclusive, na aula do Denatran, coloquei lá uma foto de uma carteira de habilitação, né? Então, quem expede é o Denatran, tá certo? Mas com delegação para expedir, caçar e fazer essa gestão é de quem? É do Detran, tudo bem? Então, é um produto nacional, né? Bacana? Fechou? Tá, vamos lá. Inciso 2. Agora, gente, o inciso 2 e o inciso 3, tá? O inciso 2 diz respeito, vou apelidar de CNH, e o inciso 3 diz respeito a veículos, licenciamento de veículos, emplacamento, são uma das principais competências dos Detrans. Ambas são competências exclusivas de Detran, gente. Tá? Então você tem que entender isso. Essa execução, inclusive é o principal produto do Detran, você vai em qualquer Detran do Brasil todo aí, você vai ver filas imensas, enormes, a grande procura das pessoas é em relação a esses dois serviços que são oferecidos pelos Detrans. E lógico, o examinador sabe disso, o examinador com certeza, ele é um usuário do sistema de trânsito, né? Ele tem sua habilitação, tem seus veículos, ele utiliza o Detran, ele sabe disso, ele pode o quê? Com base nisso, nesse conhecimento que ele tem do dia a dia, elaborar uma questão para vocês. Competência 3, vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, expedindo o certificado de registro e licenciamento anual, mediante delegação do órgão federal competente. E aí, professor, vamos explicar a parte final do inciso 3º. Mesma coisa que nós estudamos, tá, no item anterior, que é mediante delegação. Qual que é o órgão federal competente? É o Denatran que tem essa responsabilidade de gerenciar esse sistema nacional. Mas quem faz a vistoria, a inspeção, ou seja, na prática lá, quantas condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, licenciar veículos, pedindo certificado de registro e licenciamento anual, são quem? Os Detrans. Bacana? Então anotem aí, amarelinho, vermelho, destaque, a competência 2 e a competência 3 é uma das principais competências aí referentes a produtos e serviços do Detran, né? Competência 4. Estabelecer em conjunto com as polícias militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, né? Nós vimos que o policiamento ostensivo de trânsito ele é realizado pela PRF e pelas PMs, né? PRF não cabe aqui os Detrans, né? Não, PRF vai ficar junto ao DENIT, né? DENIT e o Denatran. E claro que nós temos aí no âmbito estadual são as polícias militares aí, o grupamento especial de trânsito aí das polícias militares, das polícias rodoviárias estaduais aí tem a obrigação de fazer o policiamento extensivo, claro, sempre junto ao Detran, né? Competência número 5, atenção, vem comigo aqui.
executar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código. É claro que nós vamos estudar as normas gerais de trânsito aí, e a gente vai ver diversas medidas administrativas, infrações previstas no Código, né? Então ela tem a responsabilidade de executar a fiscalização de trânsito, né? Professor, dá um exemplo, né? Passei para vocês o exemplo já, né? Vamos lá, o item 2 da competência, eu coloquei lá CNH. O item 3, o licenciamento do carro, a vistoria, né? A legalidade do automóvel, né? Isso é de responsabilidade de quem? Do Detran. Então, tem várias brites aí, inclusive nas cidades, né, que o Detran realiza para exercer a fiscalização de licenciamento. Tá? Com certeza, tá? É uma atribuição prevista aqui, né? Aí vem aqui, executuadas, né? Ou seja, exceto quem? Aquelas relacionadas no inciso 6 e 8 do artigo 24. E aí, professor? Calma. Gente, o artigo 24 é dos órgãos executivos municipais de trânsitos, né? Aqui eu vou retratar como a CEMOB, né? Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana, que normalmente, claro que esse nome vai variar de município para município, tá? Que tem a sua atribuição. Você não pode adentrar na atribuição do município. O Código de Trânsito Brasileiro fez a questão de atribuir a circunscrição à área de atuação de cada um dos órgãos. Bacana? Então, aí, o item 5, né? Vamos lá, professor. Artigo 24, órgão executivo municipal. Aí tem aqui, ó, atividade fiscalizar, executar e fiscalizar, fiscalizar, atuar e aplicar. São atribuições do município. Só coloquei aqui para ilustrar, né, que nesse campo aqui o Detran não pode entrar. Nesse campo aqui é uma atribuição de competência do Executivo Municipal. Então esse aqui é o item 5, né? O item 6, completa o item 5. Tá? Item 6, aplicar penalidades por infrações previstas nesse código, né? A gente vai verificar que nós temos o capítulo das penalidades, né? Com exceção, ou seja, não pode adentrar aonde? Na competência do inciso 7 e 8 do artigo 24. Opa! Artigo 24 é a competência dos órgãos municipais de trânsito, né? Não pode, né? É claro, aplicando as multas, notificando os infratores e arrecadando as multas que ele aplicar. Quem aplica, arrecada a multa. Esse é o modelo mental do código, né? Professor, artigo 24, inciso 7º e 8º, está aqui para vocês somente para ilustrar. Essas são as competências que não são competências de quem? Não são competência do Detran, mas são competência do órgão executivo municipal, né? Com certeza, esse estudo nosso, estudo detalhado, esse estudo bastante pontual, vai deixá-los bastante competitivos. Vem comigo. Arrecadar valores provenientes à estada e remoção de veículos e objetos, né? Então, dentro daquela blitz do Detran faz, todas as blitz do Detran são juntamente com a Polícia Militar. Isso ocorre em todas as cidades, aí, as capitais, aí, com certeza, no Brasil todo, né? Então, o que acontece lá, né, cara? Lá tem muitos veículos apreendidos, né? Uma medida administrativa, apreensão do veículo, né? E aí eles levam para os pátios do Detran, né? Que, ó, arrecadar valores provenientes à estada e à remoção dos veículos e objetos. Então, ele remove o veículo e leva para o seu pátio, né? Aquela remoção o cara vai pagar, né? E ali tem também aqui a estada lá, né? Aí o que acontece, cara? Eu já fui em uns 4, 5 Detrans no Brasil todo aí, e no Brasilzão nosso de Deus aí, e cara, é incrível, cara, quando não é em prédios assim, em shoppings, em áreas abertas, cara, você chega lá, o que tem de carro entulhado, moto velha, são todos carros o que apreendidas, tá? Um cara vai lá, perde o veículo dele, cara, e deixa lá, cara, fica lá prendido lá, cara, e depois isso vai pro leilão, vira sucata, não sei o quê, cara. Então, olha, ó, é atribuição do Detran, né? Aí eu faço uma crítica construtiva, muito mal gerenciado isso na administração pública. Vamos comigo, né? Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União, qual que é esse órgão? Denatran, a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação é uma competência exclusiva do Detran. Diz respeito ao gerenciamento de qual produto? CNH. Então, CNH, ele faz, claro, do Denatran é a responsabilidade do produto nacionalmente, mas quem faz acontecer são os Detrans, né?
Esse inciso, inclusive, teria que ser o inciso 3º, logo após o inciso 2º, que fala da CNH. Bacana? Competência do DETRAN. Competência 9. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Professor, eu já li isso, né? Claro que você já leu isso. Isso aqui também é uma competência comum a quem? Fala aí. Isso. PRF, órgãos rodoviários, órgãos municipais executivos de trânsito e, claro, também aos DETRANs, órgãos executivos estaduais de trânsito. Bacana? Coletar dados para fins de gerenciamento. Um bloco aqui comum, né, a diversos órgãos também, que eu digo que é o bloco CONTRAN, né? Credenciar órgãos e entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida pelo CONTRAN. Opa, isso aqui também é um produto específico, né? Vem comigo, agora que o bloco DETRAN, CONTRAN, ou seja, os órgãos rodoviários têm também essa atribuição, os órgãos municipais também têm essa atribuição, que é órgãos do quê? De você unificar a linguagem de atuação do trânsito. Como é que você unifica a linguagem dos órgãos? Através de uma política, né? Todo mundo tem que seguir a política. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e o Programa Nacional de Trânsito. Bacana. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Também, nós já vimos isso, com certeza, os órgãos rodoviários, né? Integrar seus outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área da sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores para uma e outra unidade da federação. Bacana, gerenciamento dos sistemas Renafam, Renavan, Renache, em especial Renainf aí, né? Nós já tratamos disso também em aulas anteriores. Competência 14. Está acabando, vem comigo, né? Fornecer os órgãos e entidades executivos de trânsito fornecer os órgãos, entidades executivos de trânsito, executivos rodoviários, municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e os dos condutores habilitados para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências. Olha que coisa interessante, né? Então, os DETRAN é o órgão estadual. Nós falamos para vocês que o DETRAN ele detém a exclusividade do gerenciamento de dois produtos, CNH e veículos, né? Isso que está falando aqui, ó, dados cadastrais, ó, veículos e condutores, CNH e licenciamento de veículos, dados dos veículos. Então ele tem essas informações dos DETRANs estaduais. O que está obrigando a competência 14? Ó, DETRAN, já que você tem isso aí, você tem que fornecer o seu banco de dados aos órgãos executivos e rodoviários dos municípios, são as secretarias de trânsito dos municípios. Para quê? Porque eles são órgãos que exercem também a fiscalização e atuação do trânsito, de acordo com a sua respectiva competência. Então, esses órgãos eles têm o banco de dados dos condutores dos veículos para fins de imposição, notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências, né? Olha que coisa interessante, né? Competência 16, fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela carga de acordo com o estabelecido no artigo 66. Esse artigo 66 foi vedado, então o que vai estabelecer isso é uma resolução do CONTRAN, além de dar apoio quando solicitado as ações específicas aos órgãos ambientais e locais. Bacana, né? E a última competência do nosso famoso DETRAN é articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito sob coordenação do respectivo CENTRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Bacana, ele tem que se articular, tem que integrar aí ao todo o Sistema Nacional de Trânsito. Bacana, sem muitas explicações, chama atenção para vocês do competência 2 e 3, que é o produto CNH e o produto aí licenciamento de veículos. Bacana, está aí no bolso às 16 aí, competências dos DETRANs, né? E agora, treino, com certeza, vem comigo. DETRAN São Paulo, 2013, VUNESP, cargo de oficial, né? De acordo com a Lei 9.503 de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, compete, ou seja, ele vai estar trabalhando o quê? Das competências, né? Ou seja, todos os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Vem comigo. A.
os órgãos ou entidades executivos dos trânsitos, os órgãos e entidades executivos de trânsito, estou falando dos DETRANs, e do DF, no âmbito de sua circunscrição, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem, suspensão de condutores, né? Ou seja, os DETRANs têm a competência do produto CNH condutores, com certeza, verdadeira questão, não só condutores, mas também a licenciamento de veículos, vistorias e assim por diante, a competência de artigo 22, incisos 2 e 3, o mais importante da aula. B. A Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das suas rodovias e estradas, Polícia Rodoviária Federal, PRF, no âmbito das suas rodovias e estradas federais, solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando melhor análise para a situação recorrida, né? Gente, recurso não tem nada a ver com a PRF. Aqui, para corrigir, claro que ela está errada, falsa, né? É a JARE, né? Então a JARE aqui você corrigiria essa questão facilmente. Então letra B, ela está errada. Letra C, aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho do Distrito Federal, CONTRAN-DIF, organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Gente, está errado. Quem que é o produto do gerenciamento do RENASH? RENASH, RENAINF e RENAVAN. É o DENATRAN. Então está errado essa questão aqui. Para corrigir aqui, não é CONTRAN nem CONTRADIF, mas sim o DENATRAN. D. Aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, ou executivo de trânsito do município, no âmbito da sua circunscrição, julgar. Gente, a competência de julgar não é dos órgãos executivos. Os órgãos executivos para executar as regras de trânsito, para estar ali, fazer acontecer. A julgar é a nossa famosa JARE, né? Letra E. As câmaras temáticas, câmaras temáticas estão vinculadas ao DETRAN, bacana, CONTRAN, perdão, né? Órgãos técnicos vinculados ao Conselho Nacional do Trânsito, ok. Julgar, não é julgar, né? CONTRAN, qual que é a responsabilidade das câmaras temáticas? Assuntos específicos para subsidiar as decisões do Conselho Nacional de Trânsito. Logo, gabarito correto é letra A, né? Gabarito correto é letra A. Olha aí, uma questão complexa, uma questão aqui que força o aluno ter o modelo mental de todo o Sistema Nacional de Trânsito praticamente, e se você assistiu às nossas videoaulas, com certeza você tem condições de acertar uma questão como essa. Bacana? Gabarito correto, letra A de amor. Finalizando nossa grande aula, sempre com uma grande mensagem para vocês, né? Escolher o seu tempo é ganhar tempo. Olha a sabedoria, né? Francis Bacon, né? Escolher o seu tempo é ganhar tempo, né? Ou seja, você priorizar o seu tempo é ganhar tempo. Você não vai... Claro, quando você escolhe, você prioriza as coisas importantes, não as coisas secundárias, né? É ganhar tempo. E hoje em dia o nosso tempo é curto demais, gente. Nós temos tantas atribuições, tantas responsabilidades. Se você não escolher o seu tempo para você fazer as coisas mais importantes, você vai se perder, nunca vai para frente. Então você tem que saber escolher seu tempo. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui
top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade de 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau. Clique lá.